Deus não é um ser estranho. Ele está nos céus, ele está no nosso meio. Deus não é um ser que está lá em cima e não vê nada do que está acontecendo aqui embaixo. A verdade é que o ser humano ele vive muito na dúvida. Ele duvida de tudo. Quantas pessoas não conseguem enxergar a grandeza de Deus? A palavra de Deus nos ensina no livro de Salmos 34, no versículo 4, ele diz assim, ó: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos a Deus, ele nos livra daquilo que nós mesmos não podemos. Quantas pessoas elas vivem presas ao que está passando em vez de buscar esse Deus? Quantas pessoas se deixam levar pela dúvida e muitas perguntas se faz: aonde está Deus? Se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que faz os nossos olhos, o nosso entendimento não conseguir enxergar a esse Deus são as nossas más escolhas. As más escolhas fazem o ser humano se desviar de Deus. Entenda, ele deu livre-arbítrio, só que ele deu livre-arbítrio para que nós venhamos fazer escolhas boas, não escolhas ruins. E ele deixa na palavra dele um ponto dizendo em Deuteronômio: olha, eis que coloco diante de vós a vida e a morte. E ele ainda aconselha, pela misericórdia que é, ele ainda aconselha, escolhe, pois, a vida para que vivas, para que vá bem. Então, hoje nós temos visto isso. Quantas pessoas decepcionadas com Deus, quantas pessoas não acreditam mais numa solução. Elas preferem dar ouvidos à voz do mal, aquela voz que fala na mente dela, para ela se suicidar, para ela acabar com tudo, para ela se jogar de uma ponte. Essa voz que vem dizendo para ela que não tem mais jeito. Ela ouve essa voz, ela acredita nessa voz, mas não consegue dar ouvido à voz de Deus, porque a palavra de Deus, ela revela Deus para nós. A grandeza de Deus é revelada através da sua palavra. Por isso que nesse capítulo de Salmos 34, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aí ele continua assim, no versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no 8 ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então Deus é tão maravilhoso que na sua palavra ele revela isso. Quem faz essa aliança com ele, não falta nada. Mas não é apenas financeiramente falando. Financeiramente falando, a gente vive num mundo que pode faltar. Quantas vezes nós vamos estar passando situações difíceis e pode faltar. Só que quando ele fala que não vai faltar nada, ele está falando que não vai faltar a presença dele. Se não falta a presença de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Ainda que por um breve momento nós venhamos passar por uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família, uma dificuldade na saúde, mas mesmo passando por tudo isso, ele promete que vai estar conosco. Por quê? Porque nós procuramos nos refugiar em Deus. Então, enquanto você estiver fazendo más escolhas, essas más escolhas vai te afastar de Deus. Não vai deixar você enxergar essa grandeza que Deus é. Mas quando você se arrepende, quando você se humilha, reconhece que são as suas más escolhas que estão cegando o seu entendimento e você se volta para Deus, você realmente chega para Deus e reconhece: Senhor, eu não consigo mais.
Eu não consigo mais vencer isso, eu não consigo mais lutar contra isso. Senhor, isso aqui está sendo mais forte do que eu. Esses pensamentos, Senhor, estão acima das minhas forças. Estou a ponto de fazer uma besteira com a minha vida. Quando a pessoa chega a esse ponto, aí sim, é o momento que ela passa a conhecer a esse Deus. Por isso ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Faça a sua parte, prove daquilo que está escrito. Prove, você só vai saber o que é bom ou o que é ruim se você provar. Enquanto você não provar, você vai ficar preso com os pensamentos no ar, porque você não sabe se é bom ou se é ruim enquanto você não provar. Então, Deus é maravilhoso e você pode sim ter essa vida maravilhosa aqui e principalmente na eternidade. Aqui Deus vai estar contigo todos os dias, como ele prometeu. E na eternidade, você vai estar com Deus por toda a eternidade. Aproveite essa chance, essa oportunidade.